1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Primeira Pedro, capítulo 5, verso 8. É a nossa última exposição em 1 Pedro sobre por que sofremos. Eu vou ler o texto. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Oremos. Deus bendito, a tua palavra é fiel e digna de toda aceitação. Por isso nós queremos gastar um tempo debruçados diante dela, para conhecê-la com mais profundidade e aplicar nos nossos caminhos as suas orientações. Vem, Senhor Deus, instruir-nos por meio do Teu Espírito. Consola o coração de quem está entristecido e cansado. Fortalece a fé de quem está enfraquecido. E alimenta a alma de todo aquele que tem fome e sede da justiça e da Tua palavra. Nós pedimos essas bênçãos confiados na mediação de Jesus Cristo, nosso Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Amém. Muito bem. Só para recordar, nós estamos trabalhando 1 Pedro na perspectiva do sofrimento. Falamos sobre o sofrimento que eles testam, fortalecem e purificam a nossa fé, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Capítulo 2, verso 18 a 25, nós mostramos que o sofrimento faz parte da nossa vocação. Se nós queremos servir a Jesus, temos de considerar a possibilidade de enfrentar dificuldades, a oposição e adversidades em função da nossa fé. Terceiro, 1 Pedro 3, 8 a 18, Pedro nos mostrou que ao enfrentar o sofrimento, Deus nos oportuniza, nos dá a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas por causa da postura que temos frente ao sofrimento, e isso abre portas ao testemunho. Quarto, 1 Pedro capítulo 4, verso 1 a 6, diz que Deus usa o sofrimento para nos santificar. Deus permite o sofrimento, Deus nos prova não para nos humilhar, para nos rejeitar, para simplesmente nos menosprezar e nos tratar mal. Deus usa o sofrimento com uma finalidade positiva que é nos santificar, nos tornar mais parecidos com Jesus. C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus para nós prestarmos atenção em algo que nós deixamos de prestar atenção. Na semana passada, capítulo 4, verso 12 a 19, nós mostramos que sofrer por Jesus Cristo é um privilégio e ao fazê-lo, nós participamos tanto do sofrimento, quanto também depois da glória do nosso Salvador. E falamos um bom tempo sobre a união que existe entre o crente e o seu Salvador. Ele é a cabeça e nós somos o corpo.
A nossa união com Jesus é vital, de modo que a vida eterna que Ele possui, que nos alimenta e que nos dá a vida eterna, é uma união orgânica, de tal modo que nós entramos nos seus sofrimentos e também entramos na sua glória. Dentre outras coisas que nós falamos. Hoje, nós queremos encerrar essa primeira parte da série de exposições em Pedro, mostrando que o sofrimento é o caminho da glória. Que o sofrimento, ele aponta para a glória. E ao enfrentar e ao atravessar momentos difíceis por causa do nome de Jesus em sofrimento, nós estamos trilhando o caminho que vai em direção à glória. É um sinal de que estamos no caminho certo. A Bíblia não coloca o conforto e a segurança e a prosperidade como um sinal de que Deus está nos abençoando. A Bíblia coloca o sofrimento, a presença do sofrimento por causa do nome de Jesus, como um sinal de que nós estamos no caminho certo. Ao fazer isso, a Bíblia vai completamente e diretamente contra a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade diz que Deus está te abençoando quando você tem o melhor carro, a melhor casa, a esposa mais bonita, o marido mais charmoso e os filhos mais obedientes. Acha isso na casa de alguém, né? Um carrão até que vai, né? Quando eu fui em Angola, pelo menos o carro o pessoal podia mostrar, porque em Angola, um traço cultural dos angolanos é ter uma casa coberta com telha de latão, mais um carro 0 km parado na porta. Então o carro já tem, né? Há controvérsias, né? Há controvérsias. Mas faz parte, ainda bem. Bom, só para dizer que a palavra de Deus aponta o sofrimento como um sinal de que estamos no caminho, e não o conforto. Embora a palavra de Deus também fale que Deus nos dá conforto, nos dá bênçãos materiais, existem vários relatos de homens riquíssimos na Escritura. O próprio Senhor Jesus era sustentado no seu ministério por mulheres que tinham posses. Então, nós não negamos que haja bênção na prosperidade. Nós negamos que a prosperidade é o sinal seguro de que nós estamos andando no caminho certo. O que a palavra de Deus diz é que o sofrimento está no caminho da glória. E quando nós olhamos para o contexto aqui do nosso texto, é preciso observar, e eu não tinha feito essa observação antes, que os ensinos sobre o sofrimento em 1 Pedro, eles estão inseridos em várias orientações pastorais à igreja. Assim como Paulo faz em Efésios, Colossenses, ele faz em Coríntios, Paulo orienta a igreja sobre vários assuntos, Pedro faz a mesma coisa. E ao fazer a orientação da palavra de Deus para vários grupos específicos dentro da igreja, ele insere o seu ensinamento sobre o sofrimento. É notável que das cartas do Novo Testamento, Pedro seja o que mais fala sobre a fraternidade. É interessantíssimo ler 1 Pedro, capítulo 1, 22 a 25, capítulo 3, 8 a 12, capítulo 4, 7 a 11, são 3 parágrafos inteiros tratando somente sobre a fraternidade cristã. Ao preparar essas exposições, até pensei que podia fazer uma nova série só sobre a fraternidade em 1 Pedro. E Pedro mescla os seus ensinos sobre a fraternidade com as pessoas enfrentando o sofrimento. O que ele quer dizer com isso? Que a fraternidade, a comunhão do povo de Deus é um elemento importante na sustentação daqueles que sofrem. Quando estamos sofrendo, a comunhão, a participação, a integração na vida da igreja nos fortalece. Paulo também fala isso nas suas cartas, que nós devemos sofrer com os que sofrem, assim como devemos alegrar com os que se alegram. Então, você está alegre, a igreja é um bom lugar para você mostrar e demonstrar sua alegria. Você está triste, a igreja é um bom lugar para você ir para encontrar cura e consolo e conforto para atravessar a tristeza, o luto, a dificuldade, a tribulação. Pedro depois fala com os servos. Lembra que nós falamos sobre sofrer injustamente?
Pedro fala sobre sofrer injustamente no ambiente do trabalho. E ele usa os servos, dizendo que eles devem ser submissos e que eles não devem revidar os insultos que eles recebem de pessoas que acham que têm domínio sobre eles. Depois Pedro fala com casais, ele fala com as mulheres, ele fala com os homens, diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, devem ganhar os que não são crentes, até mesmo sem usar palavra alguma, tendo como modelo Sara, a esposa de Abraão. E para os maridos, ele diz que os homens devem ter discernimento ao lidar com as suas esposas. Viver a vida comum do lar com discernimento, tratar a esposa com dignidade. E ele então diz que isso deve acontecer porque marido e esposa são co-herdeiros, são herdeiros da graça de vida que Deus prometeu. Um lar bem ajustado é fundamental para se saber enfrentar o sofrimento. Um lar desajustado potencializa o sofrimento ainda mais, porque além de sofrer, ainda tem que sofrer por causa do cônjuge, da esposa, dos filhos, incompreensíveis ao lidar com as nossas dificuldades. Então, todo o ensinamento sobre o sofrimento é mesclado, é inserido na vida da igreja. Então, Pedro fala com os presbíteros, capítulo 5, versículo 1 a 4, e diz que eles devem pastorear a igreja de boa vontade, sendo modelos para o rebanho, não interessados em dinheiro. Por quê? Porque se a igreja não tiver presbíteros assim, ela vai sofrer ainda mais. Em tempos de perseguição, em tempos de sofrimento, é necessário que a igreja seja pastoreada por homens equilibrados, sensatos e justos. E que sejam modelos para a igreja. Pedro, sempre que ele trata de um assunto, ele relaciona com o outro. E por fim, a última vez que ele vai falar sobre o sofrimento, ele fala na seção, você pode observar aí no versículo 5, que ele está falando para os jovens. Nós lemos a partir do verso 8, mas o parágrafo começa no verso 5. Rogo igualmente aos jovens. Ele usa a palavra igualmente porque ele está discernindo os jovens como um grupo dentro da igreja. Quando ele falou para as mulheres, ele também disse, sejam igualmente submissas. Igualmente a quem? Igual aos servos. Os servos devem ser submissos, as mulheres devem ser submissas, os jovens devem ser submissos ao Senhor em primeiro lugar e aqueles que têm autoridade sobre eles em segundo lugar. Por que Pedro faz isso? Pedro faz isso porque muitos jovens têm mania de achar que são invencíveis. Os jovens acham que podem todas as coisas sozinhos e que dão conta do recado. É interessante, quando você lê 1 João, capítulo 2, verso 12 a 15, João, ele trata com os filhinhos, com os jovens e com os pais. Ele elogia os pais porque eles conhecem Jesus desde o começo. Ele está falando dos crentes mais antigos da igreja. Eles andam com Jesus há mais tempo. Eles elogiam os pais. Deixa eu abrir lá que eu estou me confundindo aqui um pouquinho. Espera aí. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Os filhinhos são os novos na fé, e as pessoas que são novas na fé têm dificuldade de lidar com o perdão, de saber que foram perdoados. É interessante que João coloca o verbo no passado. Filhinhos, os vossos pecados são perdoados, estão sendo, continuam sendo perdoados por Jesus. Os pais são aqueles que conhecem a Jesus desde o começo. Ele está falando dos crentes mais antigos na fé e que devem conduzir os demais no caminho. Mas quando ele fala dos jovens, ele então coloca os jovens na sua luta contra Satanás. Tendes vencido o maligno. E
Ele repete, vós sois fortes, no versículo seguinte, e a palavra de Deus permanece em vós, e porque a palavra de Deus permanece em vós, tendes vencido o maligno. Pedro levanta aqui uma situação muito semelhante a essa ao tratar com os jovens. Ele trata do conflito espiritual e ele então faz algumas recomendações aos jovens a respeito do conflito espiritual. Primeiro, que eles sejam submissos aos mais velhos principalmente na fé. Segundo, que eles têm que ser humildes no tratamento uns com os outros. Terceiro, e ele diz que devem ser humildes porque Deus resiste aos soberbos. Terceiro, ele diz que essa humildade, ela provém da nossa humilhação diante da poderosa mão de Deus que nos socorre quando nós precisamos. Aí vem aquele texto famoso que muitas vezes nós citamos, que é o verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Como que a gente se humilha sob a poderosa mão de Deus? Verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ao falar sobre essas três questões iniciais, então ele levanta a batalha espiritual. Sejam sóbrios e vigilantes. Tem um diabo aí que vocês precisam estar atentos a ele, e é sobre isso que nós vamos tratar. Pedro mostra que o sofrimento é o caminho da glória, e ele dá duas orientações sobre isso. A primeira orientação é que nós devemos ser sóbrios e vigilantes para lidar com as artimanhas, ou com o tentador e as suas artimanhas. Pedro mostra que muitas vezes jovens têm o costume de se acharem invencíveis, tornando-se presas fáceis do desânimo quando o fracasso bate à sua porta. Então, Pedro alerta aos jovens e a todos nós, por consequência, sobre a importância da humildade e da sobriedade diante da dura realidade espiritual que o diabo sempre tenta tirar proveito das nossas provações e das nossas fraquezas. Ele mesmo causa sofrimento com as suas tentações e as quedas que muitas vezes nós caímos por causa delas. A humildade é uma ferramenta fundamental no trato com a ansiedade, que muitas vezes tem a sua causa na forma arrogante como nós enfrentamos os nossos problemas. Nós nos tomamos de soberba, de arrogância, achamos que somos invencíveis, vamos enfrentar uma batalha e levamos uma surra. Aí vem a ansiedade. A ansiedade, a depressão, são frutos muitas vezes de insatisfações conosco mesmos e com as nossas derrotas diante das dificuldades. Então Pedro diz que o recurso da oração, lançando sobre ele, é uma bênção para curar essas feridas e nos ajudar a ficar de pé. Pedro termina as suas orientações sobre o sofrimento, então, apontando o fato de que devemos olhar para o sofrimento a partir da glória futura. Nós teremos mais vantagem para enfrentar o sofrimento presente se nós olharmos para ele não da perspectiva presente, da dor que nós estamos sofrendo agora, mas da vitória eterna que nos está garantida no céu. Quando nós olhamos para o sofrimento presente com o olhar da bem-aventurança eterna, nós somos fortalecidos para enfrentar melhor o sofrimento. Por quê? Porque Deus mostra para nós que o sofrimento é passageiro, ele não é permanente. Se nós enfrentamos o sofrimento sabendo que ele é passageiro, ainda que ele possa ser um pouco mais longo, nós o enfrentamos com mais força, com mais firmeza, com mais perseverança. Então, Pedro nos chama a atenção para o nosso inimigo e para os recursos que Deus nos dá para enfrentarmos. Deixa eu mostrar isso aqui de forma invertida, para a gente tratar o negativo primeiro e o positivo depois.
Então Pedro diz, olha, o vosso adversário é como um leão que ruge, que está caçando alguém para devorar. Pedro nos ensina 3 verdades sobre Satanás, nesse texto, que nós não podemos ignorar quando estivermos enfrentando tentações, provações e sofrimento. A primeira delas é que o diabo é o nosso adversário. Ele só vem para atrapalhar, ele não vem para ajudar. Vem com a linguagem melosa, vem com a palavra sedutora, vem dizendo que o pecado é bom, e no final das contas somos nós que ficamos na chapada com a nossa consciência pesada e a culpa no coração por ter traído a palavra de Deus. Ele é o nosso adversário. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes ao comentar esse texto, o diabo não é uma lenda, um mito e nem um espantalho para intimidar os místicos. Mas ele é um adversário real, invisível e medonho. Ele é um poderoso anjo caído, um ser maligno, assassino, ladrão, nossas alegrias, destruidor dos nossos melhores sonhos e projetos. A Bíblia o pinta como uma serpente, um dragão vermelho e um leão que ruge. São 3 animais que botam medo: serpente, dragão e um leão que ruge. Olha ele aí, né? Só faltou a voz para poder atrapalhar aqui o meu sermão, né? Jamais nós podemos subestimar o seu poder, ainda que sejamos presbiterianos, nem as suas artimanhas e as suas armadilhas. Ele está o tempo todo preparando armadilhas para a gente cair. Ignorá-lo no campo de batalha, na travessia da tempestade e das tribulações, é fracasso total na certa. Pedro nos alerta que ele fica andando ao redor, rugindo como um leão para intimidar a sua presa. E há 3 verdades sobre o Satanás como nosso adversário, que primeiro, ele é alguém que espreita, ele fica vigiando. Ele anda em derredor preparando armadilhas, aperfeiçoando os seus métodos para nos fazer tropeçar, para nos fazer pecar, para nos fazer afastar-nos da santidade, da presença de Deus nas nossas vidas. Ele identifica, ele estuda as nossas fraquezas e as usa contra nós e a nossa consagração. Não sejamos tolos, o diabo, ele nos estuda. E às vezes a gente dá de bandeja para ele a estratégia certa para nos atacar. Segundo, o diabo intimida. Ele usa de uma linguagem que passa medo. O rugido do leão é para espantar a presa e separá-la do rebanho. Quando o leão ruge, a intenção dele é confundir o rebanho, de modo que sai correndo todo mundo, cada um para um lado, e aí ele identifica quem correu para o lado errado e vai atrás desse. E é o que acontece quando nós sofremos, a gente fica ansioso, a gente fica nervoso, a gente para de pensar direito, e alguns literalmente saem correndo. A gente já teve que acudir a alguns que saíram correndo para o meio da rua, desvairado, sem saber o que fazer e para onde ir. E Satanás, ele faz isso, ele intimida para separar, para ficar mais fácil dele tentar e levar para o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, ele procura nos intimidar. Ao isolar-se do rebanho, o alvo escolhido se torna uma presa fácil, e é muito difícil enfrentar um leão sozinho. Tem um filme na televisão que eu gosto muito de assistir, porque é baseado em fatos reais, que chama a Sombra e a Escuridão. A sombra e a escuridão são 2 nomes que foram dados a 2 leões que no final do século XIX atacaram um grupo de pessoas de uma empresa que estavam construindo uma estrada de ferro na África. E eles atormentaram aqueles construtores por 1 ano e meio e eles não conseguiam achar aqueles leões. Achavam que era um só. Depois descobriram que era 2. Aí deram para eles os nomes de Sombra e Escuridão. Quando eles foram mortos, depois de muita morte,
Eles foram empalhados e hoje estão lá em Londres, no museu, que eu ainda não sei qual que é. Se algum dia eu for lá, eu quero visitar os dois, como demonstração de como que eles atrapalharam o progresso daquela estrada de ferro. Enfrentar um leão sozinho é muito difícil. Não é tarefa para ninguém dizer que dá conta do recado. Então, ele intimida. Satanás nos intimida. Ele faz a gente ficar com medo. E terceiro, ele devora. A palavra que é traduzida por devorar aqui, ela tem o sentido de destruir. Há muitas pessoas arruinadas nas igrejas, com reputações destruídas por pecados cometidos no passado, porque tentaram enfrentar Satanás sozinhos e não deram conta. Ou porque simplesmente se deixaram levar. É muito comum, quando a gente está trabalhando em uma igreja, encontrar relatos de irmãos dizendo: aquele da fulana lá, há 20 anos atrás, era uma bênção no departamento infantil. E aconteceu alguma coisa, e hoje ela não quer fazer mais nada na igreja. Então Satanás usa críticas, ele usa desentendimentos, ele semeia dificuldades, e a gente cai na armadilha. Vamos fazer um encontro de casais, e aí, quem que vai enfeitar a mesa? Quando pensa que não, tem duas irmãs brigando porque o forro vai ser amarelo ou vai ser roxo. E nem percebe que Satanás está ali jogando lenha na fogueira. Até perceber que o Satanás está no meio, já ofendeu 10 vezes cada uma a outra. Nós não podemos ignorar, porque a intenção de Satanás é destruir, é não deixar acontecer, é anular. Quando nós lemos em Efésios capítulo 6, que Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados das trevas, a palavra que é traduzida por luta é luta corporal. Lembra daquela modalidade nas Olimpíadas, que tem uma luta esquisita lá, que os camaradas ficam de cócoras no chão, um sobre o outro? Eu esqueci o nome daquela luta. Greco-romana, essa mesma. A Olimpíada começou com aquele negócio. O objetivo daquela luta é inutilizar o adversário, lutar de tal forma que ele não consiga se mexer mais. Então, quando diz que nós lutamos contra Satanás, o objetivo dele é nos inutilizar, tornar a nossa fé não usável na igreja. Eu posso frequentar a igreja, mas a minha presença não contribui com nada, porque Satanás conseguiu me anular, destruir. E ele faz isso com muita gente, e ele tenta fazer isso o tempo inteiro com a gente. E muitas vezes nós, especialmente nós que somos presbiterianos, somos muito racionais, e tem horas que a nossa racionalidade vira puro racionalismo, que a gente perde de vista as coisas sobrenaturais que estão acontecendo ao nosso redor. E não podemos fazer isso. Então, ao enfrentar o sofrimento, nós precisamos estar conscientes de que Satanás se intromete. E ele se intromete não para ajudar, ele se intromete para atrapalhar e potencializar o nosso sofrimento de tal forma que ele consiga nos destruir. Pedro está dizendo, então, que nós devemos resistir a Satanás. Nós precisamos aprender a resistir a Satanás. E ele nos dá aqui 5 palavras, 1, 2, 3, 4 palavras, para nos orientar a respeito de como lidar com Satanás nos momentos de tentação, nos momentos de provação, ao atravessar o sofrimento. A primeira palavra é a palavra sobriedade. Sejam sóbrios. Sejam sóbrios. Sobriedade, a palavra que é traduzida por sóbrio aqui, é uma palavra que significa domínio próprio. Tenha domínio de si. Seja lúcido. Não perder a lucidez e o equilíbrio em momentos de tensão, mas pensar antes de agir.
Muitos de nós, quando estamos tensos, ansiosos, apavorados, intimidados, agimos sem pensar, agimos pela impulsividade. Primeira coisa que vem na cabeça a gente faz, para tentar fugir. Pedro está dizendo que ao enfrentarmos momentos de tensão, nós precisamos tomar a posição contrária, procurar o máximo manter a sobriedade, a lucidez, o equilíbrio, porque se estivermos em desequilíbrio, não saberemos tomar as melhores decisões para enfrentar a dificuldade. Então, ele diz que o sóbrio não subestima e nem superestima Satanás. Satanás, ele tem duas estratégias básicas para lidar com a gente. Primeiro é tentar nos convencer de que ele não existe, subestimar Satanás. Não tem Satanás não, isso aí é maldade, é claro que tem maldade nos nossos pecados, mas o Satanás fica ali soprando para a maldade potencializar. Ele tira proveito para aumentar, levar a gente a aumentar as coisas. E então, a outra estratégia é superestimar. Ele se esconde ou ele vem com tudo para passar medo na gente. Tem gente aí que não sai de casa sem fazer umas 10 novenas para Satanás primeiro, né? Porque para Deus já não faz mais. Eu estava lendo o comentário do reverendo Hernandes, ele disse que tem pastor que dá microfone para Satanás. E fica horas no culto conversando com o diabo, como se isso fosse edificante para a igreja. É só você ligar a sua televisão, e eu não sei porquê, tem um monte de presbiteriano que gosta de assistir aqueles programas lá que o Satanás fica conversando e dando aula o tempo inteiro, e ainda manda oferta, né? Para quê? Nós não superestimamos Satanás, não ficamos invocando Satanás aqui para ele aparecer no nosso meio, mas não descremos que ele possa aparecer. Se ele aparecer, nós vamos fazer do jeito que Jesus fez, vamos mandar ele embora. Mandar para o abismo, não para a praça. É expulsar o demônio. Nós não fazemos culto para invocar Satanás, mas se ele aparecer, o que a Bíblia diz é que a gente tem que mandar embora. O Satanás, a pessoa não, a pessoa a gente quer que converte. É isso que a gente tem que entender. Então isso é sobriedade. Não ignorar, mas também não supervalorizar. Ser lúcido, ser sensato, manter o domínio próprio. Segunda palavra é a palavra vigilância. Sede sóbrios e vigilantes. Vigiar é esperar de olhos abertos. É estar pronto para o pior. O sentinela que fica vigiando à noite, ele fica vigiando para ver se alguém vem fazer alguma coisa errada ali no quartel, invadir o nosso país, por exemplo. Por isso, ele fica vigiando. Ele não quer que isso aconteça, mas ele está ali para que, caso isso aconteça, ele dê o sinal. Então, ele tem que ficar atento. Se ele dormir no posto, ele vai para o chilindró lá no outro dia, porque dormiu no posto. Nós não podemos dormir no posto. Nós não estamos brincando de guerra, nós não estamos assistindo Guerra nas Estrelas, que é tudo efeito especial. Nós estamos no meio de uma batalha verdadeira, onde pessoas se envolvem com coisas pecaminosas e morrem por causa disso. Então, sejam vigilantes. Vigiar é manter os olhos abertos contra duas questões: a negligência e a indolência. Negligência é você fazer as coisas pela metade. O negligente, ele sabe que ele tem que lavar as vasilhas, então ele lava e deixa elas ali por cima mesmo da pia, não guarda nenhuma depois, não. Ou ele vai deixando tudo ali em cima da pia e uma hora vai ter que lavar tudo de uma vez. O negligente é o que deixa para depois, não faz tudo o que tem que fazer, faz as coisas pela metade. E o indolente? O indolente é aquele que nem faz, é o preguiçoso. Ele vê o trabalho e diz: ah não, tem um leão lá nas ruas. Já viu esse versículo em Provérbio? O preguiçoso não sai de casa porque diz: tem um leão nas ruas. Então tem muita gente que não quer fazer nada na igreja, em lugar nenhum,
por pura preguiça. E aí diz que tem um problema, tem um bicho perigoso andando aí fora, atrapalhando as coisas. Sejam vigilantes. A sobriedade nos ensina a vigiar o que se passa dentro do nosso coração. A vigilância nos ensina a prestar atenção nas coisas que podem vir de fora e tentar invadir o nosso coração. Sobriedade e vigilância são dois lados da mesma moeda. Terceira palavra é a palavra fé. Resisti-lhe firmes na fé. Os irmãos se lembram que na descrição da armadura do cristão, em Efésios capítulo 6, a fé é comparada ao escudo. Então, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do diabo. Dardo é uma lança, aquela que o camarada joga, ela tem um alcance aí de 15 a 20 metros de distância, dependendo da força do seu lançador. Então, a fé é muito importante contra os ataques que Satanás manda por encomenda, antes de chegar. Aquelas coisas que vêm primeiro, o ataque inicial, e não a luta corpo a corpo que virá depois. Às vezes, nós estamos tão distraídos que alguma coisa nos acerta e a gente nem sabe de onde que ela veio. E é isso que Pedro está falando aqui. Nós devemos resistir na fé, porque a fé, estar dentro da palavra, estar comprometido com o Senhor Jesus, estar ativo na vida da igreja, nos protege dos ataques de Satanás. Mas ficar andando sozinho, frequentando certos lugares, e depois ter vergonha se alguém descobriu que você está por lá, é um problema. Pedro está dizendo que a única forma de resistir ao diabo é manter-se dentro do círculo da fé, na fé, dentro da fé. A fé é o nosso escudo contra os ataques dos dardos de Satanás. Fé é confiança em Deus, é sujeição obediente aos seus mandamentos. Quando nos sujeitamos a Deus pela fé, Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz, abre a sua Bíblia e leia quem achar primeiro. Resisti ao diabo e ele, esse vocês sabem de cor, está vendo? É o que está escrito lá em Tiago 4, 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, Pedro está dizendo que nós resistimos ao diabo na fé. É praticando a fé que o diabo tem medo de se aproximar de nós. Tem um leitor, um escritor que é muito lido por nós presbiterianos, é um metodista. O A.W. Tozer, ele diz o seguinte: o diabo não tem medo das ovelhas, ele é como um lobo, o lobo não tem medo das ovelhas, mas o lobo tem medo do pastor. Do pastor ele tem medo, porque o pastor pode matá-lo. Então qual que é a melhor estratégia para a gente se livrar do lobo? Ficar o mais perto possível do pastor. Ficar o mais perto possível do pastor é exercitar a fé, é confiar em Deus, é obedecer os seus mandamentos, é praticar a sua palavra no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, se nós resistimos a Satanás, se nós perseveramos na fé, ele se afasta, ele foge, ele corre, ele sai em debandada. Aqui no texto, fé é tanto confiança como crença. Confiança no sentido de que eu confio em Deus e me entrego a Ele. Lembra do Salmo 37? Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e faz o bem. Espera nele. Lembra desse texto? Fé é confiança, fé é entrega, fé é descanso. Fé é estar na presença de Deus o tempo todo. Mas fé também é crença. Quando fé significa crença, ela está falando de um conjunto de doutrinas que você precisa conhecer e abraçar. Então, o que a Bíblia ensina sobre a realidade e como enfrentá-la é a nossa crença. Nós cremos em Jesus. Nós cremos que a palavra é o guia,
a única regra de fé e de conduta do cristão. Então, abraçar essa crença é estar na fé. Não qualquer crença, mas a crença que advém da palavra revelada na Escritura e do Senhor Jesus Cristo, que habita em nós por meio do seu Espírito. Não é eu dizer que creio naquilo que a igreja ensina, mas é eu crer naquilo que a igreja ensina. Pastor, só disse a mesma coisa. Tem gente que crê no que a igreja prega, crê na igreja que prega alguma coisa. Mas a palavra não é para a gente crer na igreja porque a igreja prega. Nós temos que crer no que a igreja prega, se o que a igreja prega é a palavra de Deus. Por isso nós temos escola dominical, para cada dia conhecermos mais e melhor a palavra de Deus e sermos melhor equipados para enfrentar adversários, adversidades, tribulações e dificuldades na nossa vida. E por último, então, enxergando o sofrimento na medida certa. Olha o que Pedro fala sobre o sofrimento aí, e não pode passar despercebido para nós de forma alguma. Ele diz o seguinte: resistir-lhes firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que ele está falando sobre o sofrimento aqui? Primeiro, ele está dizendo que ninguém sofre sozinho. Muito do que a gente sofre, outra pessoa em outro lugar está sofrendo bem parecido. Ah, meu filho é desobediente, isso acaba comigo. Não é só você que tem filho desobediente. Ah, meu marido não lava um copo em casa. Tem um monte aí. Essa semana eu tive que ouvir isso lá em casa, pode? Da minha filha. Só mesmo a mamãe sair para fora para ver se o papai faz alguma coisa aqui em casa. Faz parte, né? Mas tem um monte de gente aí que tem essa mesma situação para administrar. Não é? Então, às vezes nós achamos que só nós temos câncer. Às vezes nós achamos que só nós temos diverticulite. Às vezes nós achamos que só nós enfrentamos glaucoma. Não é. Tem muita gente que enfrenta também. E muitas pessoas, quando adoecem, é que percebem o potencial que ela tem para acolher, para ajudar, para aconselhar outras no sofrimento. Ontem nós ouvimos aqui uma belíssima palavra do reverendo João Batista e a sua esposa Aélia a respeito de enfrentar sofrimento, tribulação juntos como casal. E eles disseram que quando eles sofreram e eles acharam que era o maior sofrimento do mundo, um dos filhos deles faleceu num acidente de automóvel, ela percebeu que ela podia ajudar outros em igual situação. E eu me lembrei de 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Deus é aquele que nos consola em toda angústia, para que nós possamos consolar os outros em qualquer angústia. Nós podemos usar do sofrimento que atravessamos para ajudar os outros a atravessarem de forma mais fácil, mais tranquila, mais acolhedora, mais na frente. Então, nós não sofremos sozinhos. Segundo, o sofrimento ele não é permanente. Ele diz, depois de ter sofrido por um pouco. A mesma linguagem de Paulo em Romanos 8, a leve e momentânea tribulação. Paulo ainda eufemiza mais que Pedro. Ele diz que a tribulação é leve. Porque ele compara com outras tribulações maiores que outros enfrentam. E com aquela que ainda vamos enfrentar mais na frente, quando aparecer o anticristo. Então, como nós vimos semana passada que o sofrimento deve ser recebido como um velho amigo, como alguém já bem conhecido, Pedro está dizendo que nós precisamos entender e colocar na nossa cabeça que o sofrimento não é permanente. Mesmo que a gente enfrenta uma enfermidade de 5, 6, 10 anos para frente. Eu tenho que tomar uma injeção toda semana
por causa de espondilite anquilosante. Eu tenho esse negócio. Às vezes alguns irmãos falam, não, o pastor prega 1 hora, eu não sabe o tanto que o banco é duro, eu prego 1 hora em pé. E é eu que fico em pé lá pregando. Quando termina, a única coisa que eu quero é colo da esposa, mais nada. Porque as pernas doem muito. Então, eu tenho que tomar toda semana uma injeção, senão ela volta. E quando ela volta, ela inflama os meus olhos. O problema é na coluna, mas são os olhos que inflamam. E cada vez que os olhos inflamam, eu perco visão. E eu detesto aquela injeção. E é eu que tenho que aplicar. As farmácias não querem aplicar mais. A injeção é muito cara. Aí eu fui numa farmácia, o cara disse, não, essa injeção é muito cara, se eu errar, isso vai acabar comigo. Aí não aplica. Então eu tive que aprender a aplicar. Mas, e eu falo para a minha médica, não, doutora, não tem um comprimidinho para substituir essa injeção, não? Não, você se deu bem com o tratamento, vai até morrer com ele. Mas se eu mudar de Goiânia, você busca aqui, não tem problema. Então é isso. A gente acha que acabou, é o fim da picada. Mas não, quando a eternidade chegar, se a gente comparar isso, que para nós é desconforto, é sofrimento, é muito pouca coisa com a eternidade inteira que a gente vai viver sem isso para sempre. Lá no céu não vai ter espondilite anquilosante, não vai ter glaucoma, não vai ter, eu acho que não vai ter calvície também, essas coisas todas. Não vamos ter essas coisas lá. Lá vai ser perfeito. Lá vai ser bom demais. E Pedro está dizendo o seguinte, olha, o sofrimento não é permanente, ele é passageiro. Entender dessa forma que eu não estou sozinho e que não é para sempre, me ajuda a ser mais resiliente, a suportar mais a dificuldade, a perseverar mais e a manter o bom humor diante de dificuldades que a gente não tem controle sobre elas na nossa vida. Saber que não sofremos sozinhos, que outros passam por situações semelhantes, traz consolo e fortalece para continuar lutando, resistindo e não desistir. Este é o primeiro ensinamento, aprender a lidar com as artimanhas de Satanás e ele mesmo. Mas tem o segundo. A confiança no Deus de toda graça nos capacita a atravessar o sofrimento para chegar à glória. E aí Pedro faz várias afirmações sobre Deus que a gente precisa explicar. A primeira delas, quem é Deus? Ele diz aí no texto, mas o Deus de toda graça. Deixa eu ler de novo só para você recordar. Verso 10. Ora, o Deus de toda graça. Primeira afirmação. Que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Segunda afirmação. Depois de ter sofrido por um pouco. Já expliquei isso. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vamos por partes. Quem é Deus? Ele é o Deus de toda graça. Deus não é um Deus de pequenos favores. Deus é o Deus de todos os favores. Toda graça. Todo favor que nós não merecemos vem de Deus. Sempre que somos agraciados, sempre que somos abençoados, é uma ação de Deus na nossa vida. Olha quantas vezes Pedro menciona a graça só nessa carta. Ele pede na sua saudação que a graça seja multiplicada ao lado da paz nas nossas vidas. Versículo 2 do capítulo 1. Ele diz que a graça foi profetizada pelos profetas do Antigo Testamento, capítulo 1, verso 10. Ele diz que nós devemos esperar inteiramente na graça, capítulo 1, versículo 13. Os maridos devem cuidar das esposas com discernimento, porque são herdeiros da mesma graça, da eternidade. Capítulo 3, versículo 7. Nós devemos servir uns aos outros, porque somos despenseiros da graça na vida uns dos outros. Capítulo 4, versículo 10. Ele diz mais, Deus é o Deus de toda graça, e Ele nessa graça nos chamou para a glória, capítulo 5, verso 10, e devemos estar firmes na genuína graça de Deus, capítulo 5, versículo 12. Graça, graça,
graça, o tempo todo a graça. A graça que salva, a graça que santifica, a graça que capacita, a graça que fortalece, tudo vem de Deus. O Deus de toda graça, Ele vai agir na vida de você quando você estiver sofrendo. Segundo, quando nós somos açoitados pelo sofrimento, é muito consolador saber que estamos nas mãos de Deus. O Deus da graça, o Deus de toda graça. Ele nos protege nas batalhas, Ele nos levanta nas nossas quedas, Ele nos dá a vitória quando nós lutamos, quando falamos e quando nós falhamos, Ele nos perdoa, quando tropeçamos, Ele nos levanta, quando sofremos, Ele nos fortalece. É isso que Pedro quer dizer. Então, o que Deus já fez, Ele diz, em Cristo nos chamou à sua eterna glória. De novo, ele enfatiza a obra de Jesus na cruz. Já falou sobre isso lá no capítulo 2, depois falou de novo no capítulo 3. Nós estudamos esses dois textos aqui. Agora, ele diz que Deus nos escolheu para si e nos adotou como seus filhos, por meio de Cristo. Lembra do Salmo 84, verso 11, que nos diz que Ele nos dá graça e glória? É isso que Pedro está falando aqui, graça e glória. De modo que a graça é a raiz da glória. O sofrimento pode estar no meio do caminho, mas jamais nos impedirá de chegar ao destino da nossa caminhada. Porque nossas mãos estão poderosamente seguras nas mãos de Deus. É Deus quem segura as nossas mãos. Ele não solta, Ele não larga, Ele não desiste de nós. Tudo que começa com a graça, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, termina na glória. Terceiro, o que Deus permite? Deus permite o sofrimento por um pouco, para provar, para testar, para nos fazer crescer como seus filhos. O sofrimento não é nada quando comparado com a glória eterna do céu. Pedro e Paulo enfatizam que o nosso sofrimento é sempre limitado por Deus. Ele é momentâneo, diz Paulo, e ele é por um pouco, diz Pedro aqui no texto. O sofrimento produz, diz Paulo, eterno peso de glória acima de toda comparação, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Deus permite o sofrimento por pouco tempo, não longo tempo, para nos fortalecer, não destruir, para realçar a sua glória, jamais para sonegá-la a nós. Deus não permite o sofrimento para nos tomar a bênção. Deus nos permite o sofrimento para nos preparar ainda melhor para recebê-la. Quarto, o que Deus faz com o nosso sofrimento? 4 palavras: aperfeiçoa, firma, fortifica, fundamenta. Pedro está dizendo que Deus faz isso com o sofrimento na nossa vida. Ele nos aperfeiçoa com o sofrimento, Ele nos firma com o sofrimento, Ele nos fortifica com o sofrimento e Ele nos fundamenta com o sofrimento. Vamos olhar isso mais de perto. Aperfeiçoar é uma palavra que é usada lá em Mateus, quando os discípulos consertavam as redes. É colocar a rede em condição de uso outra vez. Então, quando a gente sofre um acidente, quando a gente fica doente, quando a gente se machuca, quando a gente tem uma desilusão, nós ficamos machucados. E esse sofrimento Deus usa para consertar-nos, nos colocar na atividade outra vez. Reparados. Firmar é tornar mais robusto, é se tornar forte como uma pedra de granito. Derruba ali essa pedra. É mais fácil derrubar a gente, a pedra fica lá. Ele faz a gente ser como uma pedra de granito, dura, difícil de cortar. Ele fortifica, ele nos enche de força, como o exercício físico nos torna melhor equipados para os esportes, ou para uma caminhada longa, ou para uma determinada tarefa.
e ele fundamenta, ele melhora o alicerce. Nós estamos olhando para essa casa e ela tem umas rachaduras ali que dá até para colocar 2, 3 dedos nela. Isso é sinal de que tem problema no alicerce. Então tem que reparar o alicerce para retirar as rachaduras. Deus trabalha nos nossos alicerces quando estamos sofrendo. Ele mexe com as nossas convicções. E aí a pergunta é: como você sai do outro lado da porta do sofrimento? Sai machucado, vencido, destruído? Ou sai com aprendizado, mais maduro, mais experimentado, capaz de auxiliar quem está vindo logo atrás de você? Qual a finalidade, então, do passar pelo sofrimento? Pedro diz: a glória de Deus. João capítulo 9 tem um moço que nasceu cego. E aí os discípulos perguntam: quem pecou? Foi o pai dele? Foi a mãe dele? E Jesus responde: nem o pai pecou, nem a mãe pecou. Ele está nessa situação para que vocês vejam a glória de Deus. Aí Jesus o cura e eles creem em Jesus. Então Deus usa o sofrimento para mostrar a sua glória para nós. Eu vi na internet há um tempo atrás um pequeno vídeo do John MacArthur. John MacArthur é um famoso pregador. Aqui na igreja tem muitos irmãos que gostam de lê-lo. Muito conservador. Nesse período da pandemia, a igreja dele não fechou as portas de jeito nenhum. E ele quase foi preso lá nos Estados Unidos porque ele manteve a igreja aberta para receber as pessoas. A justificativa da igreja foi o seguinte: uma igreja de 10 mil membros. Os cultos lotados em plena pandemia. E ele disse: as pessoas vieram a nós para orar. Como nós fecharíamos as portas da igreja? E aí o Congresso Nacional, o Suprema Corte dos Estados Unidos, abriu um processo contra ele, queria levá-lo à cadeia. Ele foi entrevistado por inúmeras televisões e rádios a respeito da postura que a igreja dele tomou lá nos Estados Unidos. Então, só para contextualizar, tem um vídeo dele na internet que ele responde perguntas aos membros da igreja. E um menino de 10 anos de idade, levanta e faz uma pergunta: por que que a gente sofre? E ele fez uns trocadilhos com o menino e falou: olha, essas perguntas só vêm de meninos mesmo, porque são as mais difíceis de responder. Então ele diz o seguinte: olha, uma das respostas que a gente costuma dar é um negócio chamado teodiceia. Deus permite o sofrimento para que certas características da sua personalidade, da sua glória, sejam conhecidas. Se nós não sofrêssemos, nós não conheceríamos o consolo de Deus. Se nós não pecássemos, nós não saberíamos o que é o perdão de Deus. Então Deus permite essas coisas, sofrimento, o mal, para mostrar detalhes da sua glória que de outra forma nós não conheceríamos. Pedro está dizendo isso aqui: nós sofremos para conhecer a glória de Deus, conhecer a grandeza de Deus, conhecer o amor de Deus, que talvez não conheceríamos se não passássemos por essas coisas. Jó, quando terminou tudo, lá no capítulo 42, ele disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa frase de Jó não tem sentido se nós não entendemos toda a história dele, de sofrimento, de enfermidade, de abandono, de ser questionado nas suas convicções pelos seus melhores amigos. Então ele fala um monte de coisa, Deus o repreende, e no final das contas, ele que para nós é um exemplo moral de vida e de santidade, ele diz: eu só te conhecia de ouvir falar. Depois do sofrimento, ele disse e ele reconheceu que ele conheceu mais a Deus. Então, quando sofremos, não é só dor, não é só tristeza, não é só dificuldade, é também aprendizado e é enxergar
a glória daquele que está nos chamando, já nos chamou para ir morar com Ele na eternidade. Vamos terminar? A conclusão no versículo 12. O objetivo da carta de Pedro é exortar e testificar a graça de Deus. E é interessante que Pedro fala assim, testificar de novo. Pedro é um dos melhores professores de homilética da paróquia, porque ele acaba com aquela história de que o pastor não pode repetir o sermão. Eu cresci na minha vida pastoral dizendo, não pode repetir o sermão. Eu tenho um colega que diz que nunca repetiu um sermão na vida. Falei, nossa, eu tenho sermão que eu já preguei umas 120 vezes. E sabe quem que motivou a fazer isso? O Pedro. Porque ele começa a carta dizendo que ele vai fazer os irmãos se lembrar das coisas que ele já tinha dito. E ele termina a carta dizendo, eu estou falando de novo para vocês que a graça é o começo de tudo. Então, de vez em quando eu vou repetir sermões, às vezes sem querer, às vezes por querer, a maioria das vezes é por querer, e vai ficar tudo bem, porque a Bíblia diz que eu posso fazer isso. A gente precisa relembrar as coisas que ficaram lá atrás. E é sempre bom revê-las para fortalecer a nossa convicção. E segundo, o sofrimento nos leva a aprofundar a nossa experiência da graça. E aí eu estava procurando na internet uma imagem que eu pudesse usar como exemplo, e eu achei essa aqui. O garotinho deixou para trás as rodinhas da bicicleta, porque ele não precisa mais delas. O sofrimento tem essa capacidade. De repente, alguma rodinha que eu ficava escorando a vida toda, não preciso mais dela. Eu estou mais maduro. Eu dou conta de andar de bicicleta sozinho. Deus ensina coisas para nós quando nós sofremos. 2 aplicações. Primeira, aliás, são 3. Para vencer o sofrimento advindo das tentações, devemos ser sóbrios e vigilantes. Preste atenção nisso. Não durma no ponto. Tem um provérbio popular aí, que a gente não gosta muito de citar na igreja, por causa da referência, mas ele diz que cochilou, o cachimbo cai. Né? Se você para de prestar atenção, você perde. Preste atenção, fique atento, não durma em serviço. Segundo, para vencermos os sofrimentos advindo das tentações, devemos aprender a confiar em Deus enquanto caminhamos para a sua glória. Eu achei essa imagem, eu achei ela muito boa. Nunca teve a ver com tamanho. Sempre teve a ver com confiar em Deus diante das dificuldades. Não é o tamanho da dor. É você confia ou você não confia em Deus para enfrentá-la. Terceiro, para vencermos os sofrimentos advindos das tentações, precisamos compreender a amplitude da graça. E aí a gente tem que pensar na Vila Nova, né? A última foto que eu tirei da igreja. Eu estava tirando a foto lá do IP, viu? Não é só a torre. Tem um IP lá atrás, ó. Então, em meio às coisas que estão diante dos nossos olhos, tem detalhes para prestar atenção. Tem coisas que não podem simplesmente passar desapercebidas. E elas são interessantes e elas fazem parte de todo o resto. Então a palavra de Deus nos diz o seguinte: os mais velhos e experientes devem ser modelos para os mais jovens. Eles estão chegando agora, e aqui na nossa igreja nós estamos com uma grande turma de jovens chegando na igreja. E aí alguns irmãos já começam a pensar assim: meu Deus do céu, agora vai dar atenção para os jovens, vão esquecer de nós. Não é assim. Naturalmente, aqueles que são mais maduros e estão na fé há mais tempo, é que vão conduzir os demais. É que vão apresentar o trabalho, é que vão ensinar os demais como fazer. Eu me lembro quando eu fui para a igreja Ebenezer em Anápolis, e aí fez o primeiro culto lá em casa. Já tinha 3 anos que eu estava na igreja, já tinha feito pública profissão de fé e não sabia como é que era um culto em casa. Como é que era organizado o culto em casa. Aí, esse é o primeiro culto lá em casa, eu organizei tudo. Tudo mesmo.
dirigi o cântico, li a palavra e nem dei a palavra para o pastor pregar. Eu nem sabia que ele ia pregar. E aí, eu fiz aquilo tudo, foi um fracasso total e ninguém falou nada. 10 anos depois, conversando com um pastor, amigo meu, que fomos para o seminário juntos, ele estava lá naquela noite, ele disse, olha, nós vimos você fazer que nós não entendemos nada. O pastor também não entendeu nada. Mas também ninguém me ensinou nada. E às vezes isso acontece. Aqui no seminário nós tivemos um aluno que ele converteu no domingo, aí ele foi pregar no outro e impetrou até a bênção. Ele achou que ele podia fazer. Porque ninguém ensinou para ele como devia fazer. Então a gente precisa ensinar os mais novos. E também aprender com eles. Tem coisas que eles estão aprendendo a fazer aí, e tem a ver com a fé, e a gente nem sabe mexer com essas coisas. E eles podem nos ajudar, e nós podemos ajudá-los. Nós ajudamos com a maturidade, a experiência, e eles nos ajudam com a inovação e a inventividade, e vai dar tudo certo no final, para a glória de Deus. Os mais velhos e experientes devem ser modelos de vida cristã para os mais novos. Quando eles vierem com ideias estapafúrdias a respeito do trabalho, a gente diz, olha, isso é estapafúrdio, vamos fazer uma coisa mais sensata, né? Os mais jovens devem ser humildes para aprender com os mais velhos. Tem hora que jovem é cabeça dura. Toda semana eu tenho que enfrentar jovem que nunca leu a Bíblia inteira me ensinando o que é teologia. Tentando ensinar, porque não sabe. E não tem vontade de aprender, tem vontade de ensinar sem saber. Nunca leu a Bíblia inteira. E às vezes a gente acha que isso não tem importância. Tem importância. Já viram o tanto que eu cito a Bíblia de cabeça? Tem hora que eu erro, mas eu cito de memória. Por quê? Porque eu leio. E eu falo para os meus alunos de homilética, livro de teologia, de exegese, não substitui a leitura pessoal das Escrituras. É a sua leitura pessoal das Escrituras que vai te ensinar a usar melhor esses livros. Senão você só vai copiar o que os outros falaram. Então nós precisamos aprender com quem já andou alguns quilômetros a mais no caminho certo. Terceiro, a fraternidade da igreja deve acolher os que sofrem a fim de consolar e estimular a perseverança. A comunhão da igreja é importante. Tem gente que fala que a igreja é hospital. Então, hospital a gente tem que tratar de doente. Tem que abrir portas. Tem que estar presente, tem que ouvir. E quem está doente tem que procurar o hospital também, né? Direto eu fico sabendo que o irmão teve doente 2 meses depois que ele teve internado. E eu sempre recebo essa notícia como bronca. Pastor, o senhor não foi me visitar, mas como que eu ia? Eu não sabia que você estava doente. Você não avisou? Você não falou? Você não pediu a visita? Então, a gente precisa entender essas coisas. Mas não é só o pastor não, é a igreja. E eu termino contando a história de uma senhora que eu visitei. Eu fui pastor em Abadiânia, e Abadiânia tinha 14 membros adultos. Eu visitava 7 num sábado e 7 no outro. Dava para fazer isso. A igreja era imensa. Aí eu visitei uma irmã. No outro domingo eu visitei a outra turma e ela não foi à igreja. Aí no terceiro domingo ela não foi de novo. Aí eu fui visitá-la. O que foi, irmã? Eu tive doente. Uai, mas ninguém me visitou, pastor. Mas eu visitei. Ah, mas o senhor era obrigação. E os outros, por que eles não vieram? Aí nesse dia eu aprendi que a visita do pastor é necessária, mas ela não conta. Eu posso fazer 300 visitas que elas não contam. É obrigação. E é obrigação mesmo. Mas o que conta é a comunhão. É o sentir-se parte. É o saber que perceberam a minha ausência e vieram atrás. Agora, vamos deixar esse negócio de bajulação de lado. A Bíblia me proíbe ser um pastor bajulador. Eu sou proibido pela Escritura, está escrito em 1 Tessalonicenses 2, Paulo diz, não usamos de linguagem de bajulação.
Nós não vamos visitar os irmãos para bajular, nós vamos visitar para servir. Se o irmão quer receber serviço, conta com a gente. Se o irmão quer ser bajulado, você está na igreja errada. Na igreja de Deus não tem bajulação. Na igreja de Deus tem serviço. Aquilo que é necessário, aquilo que a gente precisa.